Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde no YouTube, trazendo sempre muita informação para você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde cardiovascular. Quando o assunto é o coração, sempre surgem questionamentos. Por isso, a nossa produção foi às ruas de Campo Grande para ouvir as principais dúvidas da população e na edição de hoje nós vamos esclarecer essas questões. Eu quero aqui, antes de passar ao nosso primeiro VT, que é uma dúvida do Valdemir Bataglia, eu quero dizer para você que o coração é o centro da vida. E lá em Provérbios 4:23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então você veja que o coração é o centro. Sem coração ninguém vive. E o coração, quando está bom, tudo vai bem. Quando está ruim, as coisas não caminham adequadamente. Sendo assim, vamos ouvir o primeiro questionamento, como eu disse, do Valdemir Bataglia, e responder para ele, na verdade, os seus questionamentos. Meu nome é Valdenir. Eu gostaria, Dr. Luiz, como posso controlar minha pressão alta? Valdenir, a sua pergunta é muito importante. Valdenir é auxiliar de mecânico, tem 57 anos, e ele está dizendo como eu posso controlar a minha pressão alta. Significa que o Valdenir é hipertenso. O importante é que a gente, para entender isso rapidamente, eu vou aqui fazer o esclarecimento. O coração é a bomba e os vasos, a aorta, a grande artéria, sai do coração e se ramifica ao longo do organismo, do corpo todo. E a finalidade disso é distribuir o sangue, porque o sangue leva o oxigênio e nutrientes para produzir energia nas células. E cada parte do nosso organismo tem naturalmente uma função, não precisa esclarecer isso. O cérebro é ficar atento, o coração é bombar, o intestino é absorver, digerir, as pernas, a musculatura é movimentar e assim sucessivamente. Então, o importante disso tudo é que, para você se sentir bem, o coração precisa estar funcionando adequadamente. E, para isso, precisa ter um gradiente, ou seja, o sangue sai de um lugar e vai para outro, na dependência do gradiente. Então, observe, que quando o coração bomba, ele gera uma pressão, porque o fluxo periférico é menor e distribuído. Então é preciso que haja uma contração das arteríolas para que haja o equilíbrio de pressão e o sangue possa sair de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa. Acontece que ao longo dos dias, da vida, das circunstâncias, as pessoas enfrentam situações de tensão e estresse. Então, aí o que significa? Liberação de adrenalina, adrenalina leva a aumento da força do coração e vasoconstrição. Aumentando a pressão perifericamente, o coração batendo mais forte também aumenta a pressão de expulsão do sangue do coração. Se isso se repete, se mantém constantemente, acontece que o organismo entende que ele tem que melhorar, ou seja, aumentar o patamar, sair de um determinado nível para outro. Aumenta o sarrafo. Então, esse aumentar o sarrafo, ou seja, é mais alta agora a pressão, não é bom para o coração. E o que faz isso? Uma série de situações, tipo aumento de peso, cigarro, comer exageradamente sal, bebida alcoólica, tensão, preocupação, ambição exagerada, tudo isso leva a uma condição de aumento de pressão. E o organismo entende que é preciso manter a adaptabilidade àquela nova circunstância. Isso leva a engrossamento da parede das artérias e também ao engrossamento do coração. A parede fica grossa, piora a tendência a ter arritmia, a lesar essa artéria do coração. Então, como fazer para eu controlar a pressão? É o que, na verdade, o Valdemir pergunta. Né? Como fazer? Valdemir, se você já é hipertenso, seja metódico, disciplinado no uso dos remédios à luz da orientação do seu médico. Se você
é gordo, eu vi que você não é, né? Você mantém esse peso. Diminua o sal. Veja aquilo que tem questionado a sua vida, as angústias. A gente, quando fala em saúde cardiovascular, a gente não pode se esquecer da saúde intelectual, ser sempre ativo mentalmente, da saúde religiosa e da saúde social. É importante que você também gravite bem nesses ambientes todos que eu citei aqui, mas principalmente tomando regularmente o seu remédio. Vamos ao segundo VT. Doutor Luiz, bom dia. É Luiz Carlos Salles Matos. Eu queria saber como melhorar a minha saúde cardiovascular. Luiz Carlos, essa sua pergunta é muito importante. Por quê? As pessoas se preocupam com várias coisas do dia a dia. A sobrevivência, né? E a sobrevivência nos gera inquietações. O nosso organismo ele é extremamente reativo, principalmente o sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular, naturalmente, precisa de sensores em várias partes do organismo para ver como está o fluxo do sangue. Quando você recebe um elemento desafiador, por exemplo, medo, insegurança, estresse, competição, a primeira situação que o organismo entende é de adversidade. E adversidade significa necessidade de readaptação. E essa necessidade de readaptação faz com que o coração bombe mais forte e rápido e perifericamente haja vasoconstrição, como nós já perguntamos. Além disso, evitando naturalmente essas situações quando possível, você precisa ter a informação de como está a sua glicose, ou seja, seu nível de glicose no sangue, porque isso lesa as artérias. Você precisa saber como está o seu colesterol. Você precisa saber como está a sua pressão. Em 2011, na revista Circulation, foi publicado aquilo que nós temos que ter em termos de hábitos, né? São 4 hábitos e 3 condições. Primeiro hábito, não fumar. Segundo hábito, comer adequadamente. Terceiro hábito, fazer exercício regularmente. Quarto hábito, você não passar o IMC, índice de massa corporal, acima de 25 quilos por metro quadrado. Isso é o índice que tem. Então, essas 4 observações nós temos que estar muito atentos. Não fumar, não comer exagerado, fazer exercício e não engordar. Terceiro item que nós temos que ter, ou seja, o segundo, são mais 3, você ter a pressão abaixo de 12/8. Você ter o colesterol não tratado. Você ter o colesterol abaixo de 200 miligramas por decilitro, não tratado. E você ter a glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro, não tratado. Então você veja que essa é uma orientação há 13 anos no mercado, vamos dizer assim, e que muito pouca gente está atenta. Então, saúde cardiovascular, Luiz, passa obrigatoriamente por hábitos e índices que nós devemos observar, como dissemos aí. Que essa é a última pergunta do bloco e que é da Maria Eduarda Batista, de 21 anos. Eu tenho 21 anos e a minha principal dúvida é com quantos anos que a gente pode infartar. Maria Eduarda foi direto. Eu tenho 21 anos e minha preocupação é com quantos anos que a gente pode infartar. Maria Eduarda, o infarto, é bom a gente esclarecer. O que é essa situação que você colocou? A gente normalmente usa infarto para o coração, mas o infarto pode ser de músculo,
O infarto pode ser do cérebro. O que é o infarto? A falta de sangue. Sangue é vida. E a vida, como diz lá em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, está no sangue. Quando falta o sangue, porque entupiu, faltou a vida, aquela parte do coração morre, a parte do cérebro morre, a parte da musculatura morre, que às vezes a pessoa precisa amputar a perna, porque os elementos tóxicos advindos disso acabam comprometendo a vida como um todo. Mas o coração, ninguém tira o coração fora, então a gente tem que recanalizar. Bom, você perguntou com que idade eu posso infartar. Normalmente, as pessoas começam a envelhecer depois dos 35 anos. E as situações que levam ao envelhecimento é o desgaste natural da matéria. Mas existem situações que fazem com que a gente envelheça precocemente por dentro. Quais são essas situações, Maria Eduarda? Principalmente o aumento da pressão. Eu digo aumento da pressão porque nós temos um trabalho feito aqui em Mato Grosso do Sul, publicado em 2007, dos arquivos brasileiros de cardiologia, em que nós detectamos 41,4% de hipertensos na comunidade, de uma maneira geral, acima dos 18 anos. Isso chega à razão de quase de cada 2 pessoas, uma é hipertensa. E não sabe, porque pressão alta é uma doença silenciosa, é traiçoeira, né? Então, no caso, você jovem, 21 anos, primeira coisa, é sempre bom estar atenta à sua pressão. Mediu a pressão, está normal, 11/7, 11/8, daqui 6 meses você verifica de novo. Mas se você já está ali com pressão de 13/8, já está subindo, porque quem tem 21 anos é magro e tal, não tem razão de ter 13/8. Mas a pressão, como é que a gente verifica? Fica quieta numa posição por 3 minutos, deitado ou sentado. Não fuma, esvazia a bexiga, porque aumenta a retenção na bexiga, aumenta a pressão. Então, você verificando a pressão, está tudo bem, daqui 6 meses você olha. A outra situação é exatamente o fato de que nós precisamos ter colesterol, triglicérides, controlados e fazer exercício regularmente. E aí você não vai lesar a sua artéria, porque a pressão estando sempre baixa, colesterol de acordo, glicose de acordo, fazendo exercício, dificilmente vai ter lesão na artéria, porque a artéria vai aprender a dilatar. Então você não vai ter infarto se você tiver essas situações controladas aí até os 90, 100 anos de idade. Chegamos ao fim de mais este bloco e peço a você que não saia daí, porque nós temos mais perguntas, mais participações para que você possa se instruir sobre a importância da saúde cardiovascular. Já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui no YouTube, no nosso canal, trazendo sempre muita informação e esclarecimentos sobre saúde e assuntos diversos para manter você que nos assiste muito bem informado e instruído. Você também pode participar. Envie sua dúvida pelo WhatsApp 998321122. No programa de hoje, nós estamos respondendo às dúvidas da população em relação à saúde cardiovascular, prevenção, possíveis complicações, causas e tratamentos. Vamos à primeira pergunta deste bloco. Doutor Luiz Ovando, eu jogo futebol nos finais de semana, né? E qual o exame, né, necessário para que eu possa fazer para me prevenir, para não acontecer um infarto, né, um derrame, né? Qual seria melhor? Qual tipo de exame que eu poderia fazer? Juarez Delmondes, 60 anos, técnico capilar, é o que nos questiona sobre jogo de futebol. A gente sempre fala que os atletas de fim de semana é que correm risco. E isso tem uma razão de ser, porque você submete o seu organismo a um estresse. A atividade física é um grande estresse. E o seu corpo tem que estar preparado. Quando eu digo o seu corpo, principalmente o sistema cardiovascular, porque é o estresse súbito.
Se você for ver na hora que você está fazendo exercício, jogando futebol, correndo, nadando, a sua pressão sobe bastante, o coração acelera. Então ele tem que estar com um sistema de oferta de sangue para ele mesmo muito bem permeável. Caso contrário, a chance de arritmia, e não raro morte súbita, como acontece com alguns no campo de futebol. Eu mesmo já tive a oportunidade de atender várias pessoas fazendo exercício, jogando futebol, caem e precisam ser massageados. Eu me lembro de uma experiência dessa, inclusive na praia. De longe eu vi um aglomerado, cheguei lá, era uma parada cardíaca, eu reanimei o indivíduo, ficou vivo, foi levado para o hospital e assim conseguiu ser restabelecido. Mas é importante a sua pergunta, Joanes, porque você precisa saber como é que está o seu sistema cardiovascular. Independente de quem tem 60 anos, independente de fazer algum esporte. No caso, você colocou o futebol. Então, eu quero aqui dizer para você que é sempre bom você fazer aquilo que normalmente as pessoas chamam de check-up, né? Verificação global. Então, procura um clínico, se você tem algum amigo especial, um cardiologista, ou então alguém ligado à atividade esportiva e faz uma avaliação. Quais exames são esses? É importante você saber da sua pressão, e aí, naturalmente, o médico vai te orientar. Você saber do seu colesterol, do seu triglicérides, né? Não está com excesso de peso, porque se você tiver qualquer coisa disso fora, é importante tratar. Porque o excesso de colesterol lesa a artéria, o excesso de pressão alta lesa a artéria, excesso de glicose lesa a artéria. Então, esse lesar artéria significa que todas as vezes que uma artéria é lesada, tem cicatriz. E aí é que forma aquela placa de ateroma, que é o que nós chamamos de aterosclerose. E a aterosclerose é o que entope, é o que impede o fluxo de sangue para o próprio coração. Quando isso acontece, então tem o infarto e o coração tem arritmia e ele para, porque está faltando combustível. É igual um motor que lá no carburador você deixou de oferecer o combustível adequado, então ele para de funcionar o motor. A mesma coisa com o coração. São princípios. É preciso ter oferecimento de substrato, de subsídios para a produção de energia. E se o coração não tem isso, porque a artéria está lesada, aconteceu, então você tem a parada cardíaca, você tem um infarto, você tem o derrame cerebral. Então, primeira coisa, consulte um clínico, consulte um cardiologista, faça uma avaliação, que é o teste de esforço, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, para que você veja naturalmente, além disso, os exames de sangue, colesterol, triglicérides, né, os outros elementos para ver se as coisas estão em ordem. Dando continuidade, então, ao nosso programa e respondendo perguntas, nós vamos agora ouvir a Fernanda Guimarães, 42 anos e auxiliar administrativa. Vamos ver o que a Fernanda tem. Dr. Luiz, meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber se quem sofre com doença de Parkinson tem mais riscos de doenças cardiovasculares. Obrigada. Fernanda, a doença de Parkinson é interessante que é uma doença degenerativa dos núcleos da base. Aqui vale a pena a gente esclarecer um pouquinho. O que é esse núcleo da base? São estruturas que nós temos na base do cérebro e que tem de neurotransmissor, né, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, portanto, é uma substância química fabricada no lugar e que, à medida que a gente envelhece, vai reduzindo. Mas alguns têm a chamada degeneração precoce. Não se sabe muito bem por quê. Diminui significativamente a quantidade de dopamina. E essa redução começa a alterar, inclusive, os movimentos mais refinados. Então, veja, as pessoas começam a tremer e enrijecer. Então, a doença de Parkinson é uma doença do movimento e do equilíbrio. E, claro,
O importante, Fernando, é entender que todas as vezes que nós estamos doentes ou acometidos de uma limitação, há uma tendência a você, inclusive, se adaptar. E toda adaptação, ela é estressante, porque ela é limitante. Então, nós não fomos feitos para sermos limitados. Nós fomos feitos para sermos plenos. Então, quando você tem uma doença que compromete o movimento, você acaba tendo um estresse constante. E o estresse constante, não raro, faz subir pressão, faz ter arritmia, faz degenerar o cérebro, que acaba acontecendo na doença de Parkinson. E, sendo assim, o que a gente percebe é que, não raro, essas pessoas têm uma tendência maior à pressão alta, arritmia, e, infelizmente, podem ter a precipitação de um evento cardiovascular, que seja ou um AVC, ou mesmo o infarto. Dando continuidade, nós vamos agora ouvir o nosso 6º participante, que é o André Cerqueira, 53 anos, e design gráfico. Vamos ver o que o André tem de questionamento. Doutor Luiz, bom dia. Eu queria saber com qual idade é o ideal para a gente começar a fazer um check-up sobre o nosso sistema cardíaco. André, sua pergunta é muito boa, né? É importante que a gente esteja atento para isso. Quer dizer, qual é a idade, né? Primeiro, a gente sempre tem que se preocupar com a prevenção. E aí a gente recebe dos pais a orientação, como comer, as vacinas, a atividade física. Mas hoje, de uma maneira assim, bastante marcante, a gente tem visto pessoas bastante jovens, crianças até, já com excesso de peso. E todas as vezes que aumenta a massa, né, corporal, aumenta a pressão, porque a semelhança de um campo que precisa ser irrigado, e o coração aí é o que determina, aumenta a área corporal, aumenta a força do contração para irrigar. Então isso significa que aumenta a pressão. E a pressão não é bom. Então, quando que você começa? Se a pessoa não tem absolutamente nada, tranquila, serena, verificou a pressão, não tem história familiar, não tem nada, 35 anos é uma idade que a gente marca, porque é a fase que você deixa de ser jovem para ser adulto, maduro, né? Então, 35 anos. Mas se a pessoa tem na família história de doença cardiovascular precoce, na época que você tiver alguma inquietação, já com 25, com 20, com 30, você já deve, da dependência da necessidade, buscar o clínico ou cardiologista para você fazer a avaliação adequada. Se a pessoa tem aumento de peso, fuma, colesterol e triglicéridos elevados, não faz exercício, é sedentário, 35 anos já é tarde. Então, sempre abaixo dos 35 para você detectar esse tipo de anormalidade e já começar a tratar. Eu tenho recebido no consultório pessoas com idade em torno de 29, 28, 25 anos e que são obesos e que são grandes, fortes, já com hipertensão, colesterol, triglicérides, intolerância à glicose. Pessoal, mas a glicose está boa. Aí você faz o teste de tolerância, você vê que o indivíduo já tem nível para ser considerado resistente à insulina, que é um problema quando a gente começa a engordar, ou até diabético, dependendo do nível de glicose que a gente vê lá na hora, principalmente acima de 200, depois de tomar aquela coisa doce que é o destrozol. Sendo assim, quer dizer, André, a época certa de você fazer a avaliação, se você não tem nada, é 35 anos. Se você tem algum desses elementos que eu citei, ou é sedentário, ou fuma, ou obeso, tem história familiar, tem que ser abaixo dos 35 na época mais oportuna possível para você começar a tratar e evitar as lesões cardiovasculares. Nós estamos assim chegando ao fim, né, de mais um programa. Muitas dúvidas da população podem ser respondidas e aqui nós respondemos algumas,
Mas tenho a certeza que você que nos assiste pode mandar a sua dúvida para que a gente possa esclarecer aqui. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e obrigado pela sua participação e audiência. Eu vejo você no nosso próximo programa. Até lá!